Vocês pediram! Está aqui mais um vídeo de Solo Leveling. Eu mandei já um vídeo sobre as minhas primeiras impressões, quando eu li ali o primeiro arco, o segundo, daquela estatuazona. E agora, olha só, me atualizei, não na novel, que já terminou, me atualizei no Webtoon, li até o capítulo 110 e vim aqui, ó, dar o meu veredito. Valeu a pena continuar lendo? Vamos lá falar sobre a ascensão de Sun Jin-woo, o protagonista de Solo Leveling. É um dos poucos nomes em coreano que eu consegui decorar desse manhwa, Webtoon. Vamos embora? Falar disso e muito mais agora! Lembra aí de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Solo Leveling, porque sim, quando a segunda temporada estrear, os Webtoons voltarem, vou estar analisando, hein? Elayo, é freestyle! Vou logo falando que eu adorei esse esquema de temporadas dos manhwas, os quadrinhos coreanos. Dá um tom de organização massa, né? Mas basicamente a primeira temporada é a primeira grande saga com os seus respectivos arcos. Vou falar logo que, pra mim, a história começou a pegar mais no arco do Portal Vermelho, ali por volta do capítulo 40. Foi ali que a história, além de me deixar curioso, capturou a minha atenção. Mas vamos lá avaliar, vamos analisar aqui a ascensão de Sun Jin-woo, do lutador mais fraco, né? Lutador não, o caçador mais fraco do rank E até o mais forte do rank S, velho. O cara termina a primeira temporada metendo medo na galera de rank S. E é disso que a primeira temporada se trata, né? Dessa escalada, dessa ascensão do Sun Jin-woo. E aí eu acredito que a segunda temporada será a última, que vai culminar ali na Guerra dos Monarcas. E então será o fim de Solo Leveling. Vocês estão preparados? Mas aqui no Brasil só tá começando, hein? Vocês viram que a New Pop anunciou o mangá, as novels. Bom, galera, como vocês sabem, eu trouxe o vídeo de primeiras impressões sobre Solo Leveling, focando ali no primeiro arco. E eu elogiei bastante esse arco, é a Dungeon de Rank D, justamente pela tensão que aquele perigo todo passa pro leitor. E esse primeiro arco da Dungeon de Rank D, que termina virando uma dungeon dupla, ele é bastante interessante de ser lido quando você termina a primeira temporada. Então, se você não fez isso, fica o conselho. Justamente porque descobrimos no final da temporada que existem mais monarcas. Aparece lá o monarca bestial, o monarca de gelo, e aquilo aguçou muito a minha curiosidade para a segunda temporada. Acredito que aquela estatuazona da parte secreta da dungeon dupla lá do primeiro arco seja justamente o monarca das sombras que tá tipo ajudando os humanos. Não, né? Tá tipo usando o Sun Jin-woo para os seus próprios fins, que provavelmente é ganhar a Guerra dos Monarcas. E esse possível monarca das sombras deixa o sistema evidente para o Sun Jin-woo. Ele consegue ver o que nenhum outro caçador, seja de rank A ou S, nenhum outro caçador consegue ver, aqueles dados, tipo level up, os atributos, acessar uma loja. Só o Sun Jin-woo tem acesso. Então é como se o Monarca das Sombras tivesse feito uma ponte entre o nosso protagonista e o sistema. E é justamente por isso que eu acredito que Solo Leveling se trata de um isekai. Quando eu julguei a obra sendo desse gênero nas minhas primeiras impressões, algumas pessoas vieram contestar. Mas eu acredito que é um isekai que está sendo regido pelos monarcas e que os humanos estão participando, estão indo para um outro mundo, evoluir, mas tudo ali sob o controle dos monarcas. O segundo arco é o do despertar, e é aqui que começa a jornada de fato, né? Porque o Sun Jin-woo acorda já com acesso ao sistema e fazendo jus ao nome do manhwa, no caso da Webtoon. O Sun Jin-woo vai evoluindo sozinho, Solo Leveling, começando já por uma dungeon instantânea, e aí já é o terceiro arco. Tem os dois arcos que se seguem após a dungeon instantânea, que trazem consequências interessantes, mas ainda não tinham capturado minha atenção. Foram os arcos 4 e 5, Dungeons e Lagartos e Dungeons e Prisioneiros. No arco número 4, Dungeons e Lagartos, o Sun Jin-woo
ele chega um momento que ele precisa matar o irmão mais velho do Hwang Dong-soo, e ele chega às vias de fato. Então, o irmão mais novo, que tá lá nos Estados Unidos, se transforma numa ameaça em potencial, deixando a trama ainda mais interessante. Só que esse Hwang Dong-soo vira motivo de piada, né? Porque o cara vai até a Coreia, aquele momento que ele chega, o Sang Jin-woo tá num portal vermelho. Então ele deu viagem perdida, ele precisa voltar. Quando volta lá nos Estados Unidos, apanha pro pai do Sang Jin-woo. E é bem impressionante a gente ver que ele tem um pai, que ele é um dos personagens mais poderosos de Solo Leveling, estava preso numa dungeon há 10 anos, é por isso que ele tinha abandonado a família, né? Foi meio que sem querer. E aí, o danado Hwang Dong-soo, pra piorar, não oferece mais ameaça nenhuma, porque a essa altura do campeonato, o protagonista, o Sang Jin-woo, é Deus. No arco número 5, Dungeons e Prisioneiros, tava tudo muito normal, pros padrões de Solo Leveling, eu tava ali já lendo com a preguicinha. E aí um vilão se revela entre uns mocinhos, é um tal de Kantai-shik. E ele se mostra um vilão bastante genérico, e esse arco não tem tantas consequências grandiosas como vimos no arco passado. O arco número 4, Dungeons e Lagartos. O arco número 6 é o de formação de Raid, do Yoo Jin-ho. É aquele menino de armadura que fica babando o seu irmão mais velho, né? O nosso protagonista, Sang Jin-woo. E beleza, é um arco de transição até que a gente vai pro arco 7, que é o arco da mudança de job. E ali acontece algo fuderoso. Sang Jin-woo precisa enfrentar um cavaleiro chamado Igris. É aqui que a gente testemunha o job mais compatível que é aceito pelo protagonista, o de Necromante. Então, galera, o hype vai lá em cima, porque ele acaba de derrotar um guerreiro como o Igris e ainda transforma o cara em sombra. Agora o Igris é brother do Sang Jin-woo e obedece às suas ordens. O cara tá começando a construir um exército apelão. Eis que chegamos no arco número 8, o do Portal Vermelho. No caso era um portal mais fraco, um portal azulado, que vira um portal vermelho. E ali acontece uma parada tão intrigante que me deixou empolgadaço com a narrativa. O líder dos Hyakki, os Elfos de Gelo, e tipo, é o boss da dungeon, ele trava no momento de fala. O sistema impede ele de divulgar informações e parece que ele não percebe que o sistema travou. É tipo, deu um reboot, uma bugada, uma tiltada no cara, e eu fiquei, véi, o que danado é esse sistema? Por ter me feito essa pergunta e achá-la intrigante, eu quis continuar lendo. Fora que o Sang Jin-woo ainda pega duas sombras de respeito nesse Portal Vermelho, no arco número 8. O cara pega o líder, o ursão polar líder dos ursos polares, né, o Tank, ele coloca esse nome porque realmente é o Tank do grupo. E ele também pega a sombra do Iron. E aí eu fiquei bem agoniado também, porque é um humano, né? Ele pega a sombra de humanos, cara, é meio errado aí esse negócio, mas de qualquer jeito eu tava curtindo ver o exército dele aumentando. Daí a gente vai pro arco número 9, onde rola uma revisita ao Castelo do Demônio, porque o Sang Jin-woo tinha ido antes. Ele derrota um Cérbero lá, né, aquele cão de 3 cabeças, o guardião do Castelo do Demônio, só que ele viu que, pô, consegui derrotar o Cérbero, mas é importante que eu saia daqui agora, porque o nível de periculosidade desse local é imenso. Então agora rola a oportunidade de uma nova visita, agora que ele está mais forte, com o Igris, com o Tank, com o Iron. E aí ele vai galgando os andares desse Castelo do Demônio, ele chega a derrotar o primeiro grande chefe, são 3 grandes chefes, ele derrota o primeiro, ele derrota o segundo, mas aí ele constata uma coisa: eu ainda não tô forte o suficiente para pegar o cara lá de cima, o rei dos demônios. Então, ó, vamos embora. Ou seja, a gente já sabe que vai rolar uma nova visita a esse local. E aí vem um outro elemento da história que torna Solo Leveling ainda mais denso. O fato da mãe do protagonista tá numa espécie de coma, né? Ela tá com um sono eterno. E esse sono eterno é bem interessante, porque é uma espécie de coma em que a pessoa entra por conta da magia que sai dos portais de dungeon. Essa magia que sai é como se fosse
uma radiação para essas pessoas mais frágeis. Eu não sei se necessariamente a pessoa precisa ser frágil, porque no caso a gente viu ali a mãe do protagonista já tem uma certa idade, depois o pai do garotinho de armadura também começa a sentir uns sintomas que vão culminar no sono eterno, mas eu achei uma jogada bem massa, dá um tom mais preocupante a toda essa sacada de portais. Não é um joguinho legal pra gente se divertir. A abertura de um portal é algo muito sério na história de Solo Leveling. E aí, uma pessoa nesse estado de sono eterno só pode ser salva mediante uma poção. O San Jinwoo, ele sabe dessa poção, ele tem acesso ao sistema e ele percebe que essa poção precisa ter 3 ingredientes para ser feita, e esses 3 ingredientes vêm dos 3 grandes demônios do Castelo do Demônio. Beleza, o San Jinwoo derrotou um, derrotou 2, só que ele precisa derrotar o terceiro para ter o terceiro ingrediente. Só que ele ainda não tá forte o suficiente. Então fica essa promessa. É mais um elemento intrigante para a narrativa, para prender a atenção da gente. O 10º arco é focado na reavaliação, porque... Pera aí, né, velho? O San Jinwoo causando toda dungeon que ele vai e ainda tá com aquela carteirinha de rank E com cara de menino bobo. Tem que fazer um carecão, meu irmão, pra botar na carteirinha dele de caçador. Aí ele vai lá fazer uma reavaliação. Poder imensurável. Galera, confirmadaço o cara com rank S, pelo menos pra gente, pra nós leitores. Como não foi confirmado de maneira oficial dentro da obra, o San Jinwoo tá no low profile. Tá voando abaixo do radar. Aí ele vai na humildade acompanhar o grupo B da Guilda Hunters numa raid. Vamos lá, né? Quero ter a experiência de ver essa galera batalhando. Essa raid da Guilda Hunters é o arco de número 11. Pra variar, dá ruim. E aí o San Jinwoo precisa atuar. Dá ruim porque a galera não esperava o tipo de inimigo, os orcs superiores. E aí eles encontram um grupo, San Jinwoo até dá uma ajuda, né? Passa uma faquinha em um e outro. Mas aí depois vem um grupo maior que leva esse grupo B da Guilda Hunters pra o núcleo da dungeon onde tá o boss. E galera, é uma infinidade de orcs superiores. Então o San Jinwoo precisa atuar e ele salva todo mundo. Galera, é muito impressionante. Eu adorei esse momento da leitura, porque é a primeira vez que um exército precisa ser enfrentado. Então o que é que o San Jinwoo faz? Ele chama o seu próprio exército. E é bem interessante, né? Porque a leitura é vertical. Nesse momento a gente tem uns painéis que, beleza, eles são passados de maneira vertical, mas você inclina a cabeça ou o celular e aí você vai vendo na horizontal o exército do cara e é insano. Solo Leveling pegou minha atenção por conta desse mistério sobre o sistema. Essa atenção fica ainda maior por conta dessa promessa de cura da mãe do San Jinwoo, que está no sono eterno. E é exatamente nesses momentos, quando o leitor está atento, quando o autor captura essa atenção do leitor, que ele precisa criar momentos de hype. E ele nos oferece exatamente isso. E o final dos arcos consegue ser ainda mais absurdo, porque a gente já vai visualizando, né? Quem será que vai ser a nova sombra do San Jinwoo? Bom, o boss dessa dungeon era bem poderoso, era um orc mago, o cara tem umas magias cabulosas, e ele tinha 4 generais. San Jinwoo faz 3 desses generais suas sombras e o boss. Daí olha só, o arco de número 12 é o retorno, mais um retorno ao Castelo do Demônio, dessa vez para enfrentar o grande chefão dessa dungeon. E esse arco número 12 volta com aqueles 2 temas que mais atraíram a minha atenção. Um era óbvio, a poção para a mãe dele. O terceiro ingrediente tá com o chefão lá em cima. O que atribui uma importância ainda maior a essa missão. O San Jinwoo precisa passar e o momento é agora. E a gente ainda vê o sistema interferindo de novo na fala de uma capirotinha chamada Ezio, que posteriormente vira amiga do San Jinwoo. E tem uma fala dela que é muito curiosa. Ela diz que para enfrentar um inimigo em comum e muito poderoso, todos os demônios estavam se reunindo. Mas de repente os demônios abrem os olhos e estão lá povoando essa dungeon do Castelo do Demônio. Então tem alguém com poderes tipo de Deus
reconfigurando os elementos do sistema. E esse alguém provavelmente deve ser um dos monarcas. É aí que chegamos ao clímax da primeira temporada de Solo Leveling, lá no 13º arco, a raid na ilha Jeju. Eu não sei como vocês pronunciam, eu quis dar um efeito aqui. Eu sempre vou falando, tô comentando com Isadora, né, produção? Não, porque o arco da ilha Jeju, eu cheguei aqui no vídeo, Jeju. Ilha Jeju, como é que vocês falam? Essa ilha Jeju, ela já era uma promessa, ela estava sendo falada lá pelo líder da guilda Tigre Branco. Tigre Branco? Acho que é isso mesmo. Aí, velho, pra melhorar o estribilho, toda essa bagaça, a raid que vai pra ilha Jeju é composta apenas de caçadores Rank S da Coreia e do Japão. Aqui eu notei uma rivalidade entre Coreia e Japão que é real, existe na vida real. Mas aí essa rivalidade foi transposta para a narrativa. Aí eu achei um pouco desnecessário. Apesar de ter curtido a tensão na trama, eu acho que o Rei Formiga ele poderia ter dado mais trabalho para o Sang Jin-woo. Não tanto trabalho, mas um pouquinho, pelo menos. E eu achei o design do personagem um pouquinho problemático. Deixa eu pegar outra obra como exemplo, né? Um mangá dessa vez. One Punch Man, um mangá remake, certo? Do Yusuke Murata, não a webcomic do One. No capítulo 70 de One Punch Man, somos apresentados ao Gouketsu. E logo em seguida, no capítulo 71, e o 70 foi corrigido nos volumes encadernados, tá? Logo em seguida, no capítulo 71, a gente vê um novo Gouketsu. O Yusuke Murata, ele fez essa mudança no visual justamente para deixar o Gouketsu mais humanizado. Mas por que ele fez isso? Justamente porque um rosto humanizado causa mais medo, porque vemos de maneira muito mais evidente as emoções sendo retratadas nas feições. É o caso de Frieza, de Dragon Ball Z. Notem que ele vai ficando mais monstruoso na medida em que ele vai se transformando. A sua forma número 2 é mais monstruosa que a forma número 1. A forma número 3 é mais monstruosa que a forma número 2. Mas quando ele chega na forma número 4, o que é que a gente tem? Um Frieza mais humanizado. E olha só, é o que dá mais medo. Eu não tava querendo um Rei Formiga Meruem, não me entendam errado. Mas eu acho que o design do personagem poderia ter sido melhor trabalhado para que as suas emoções comunicassem ainda mais do que a gente notou durante a leitura. E falamos em Meruem, né? Não tem como não comparar, galera. Aqui em Solo Leveling rolou um Formigas Quimera, mas mais contido do que o que vimos em Hunter x Hunter. Aqui em Solo Leveling não tem a filosofia, não tem o peso de Hunter x Hunter. Sei que quando lemos muito shonen, a gente vai observando uma fórmula se repetindo através dos anos e uma obra se inspira na outra. Mas aqui a inspiração foi muito específica e atual. Quando você se inspira muito numa coisa, mas essa coisa veio da década de 50, da década de 60, dá uma disfarçada melhor, né? Mas, pô, Formigas Quimera é de quê? Há 2 décadas atrás? Olha, eu gosto de pensar que os asiáticos curtem inseto enquanto temática. Porque se você pegar o exemplo de Pokémon, velho, Pokémon foi criado porque Satoshi Tajiri, o criador de Pokémon, quando ele era pequenininho, ele colocava os insetos pra brigar, velho. Aê, besouro contra besouro. Então, eu acho que dá pra abstrair tranquilo essa história de Formigas Quimera em Solo Leveling. A temporada termina no arco de número 14, após a raid na ilha Jeju, quando os Estados Unidos estão querendo recrutar o Sang Jin-woo para eles. É aí que eles apresentam a tal de Norma Selner, uma mulher que consegue aumentar o poder de um caçador, mesmo que ele já seja do Rank S. Só que quando ela vai presentear o Sang Jin-woo com um pouco, né, com um aperitivo, com uma amostra, a mulher treme na base, ela fica com medo, ela só enxerga escuridão. Olha aí, aquela estátua lá do começo da dungeon de Rank D, que na verdade era uma dungeon dupla, aquela estátua lá provavelmente é o Monarca das Sombras. E no final, a gente ainda vê o Monarca Bestial e o Monarca de Gelo. Galera, se a gente está construindo uma noção dessa força de Deus do Sang Jin-woo,
isso tudo pode ser subvertido na segunda temporada. Teve a promessa aí de aparecer uma galera mais forte, e eu não tô falando de Monarca, né? Tô falando desses caçadores em nível nacional, aparece um chinês, tem aquele cara dos Estados Unidos. Só que ainda tem esses monarcas, velho, que deve ser uma galera que deve dar um pau no Sanji-Woo. É tipo aquilo que a gente espera ver um dia em One Punch Man, o Saitama apanhando. Eu acredito que na segunda temporada de Solo Leveling a gente vai ver esse deus, o Sanji-Woo, apanhando, levando um couro dessa galera. E quantos monarcas são? Será que temos um monarca de fogo, um monarca de água? Bom, eu sei que a novel ainda tem uns bons arcos para serem adaptados para Webtoon, e são eles: o arco de número 15, Guilda Ajin, o arco de número 16, Dungeon Dupla, o arco de número 17, Japão em Crise, o arco de número 18, Conferência Internacional de Guildas, o arco número 19, Guerra dos Monarcas, o arco de número 20, Batalha Final, e o arco de número 21, Epílogo. Já dá pra projetar umas expectativas aí, hein? Alguns nomes não dizem muita coisa, mas tem uns outros que já trazem umas respostas. Mas diz aí o que é que tu achou da primeira temporada de Solo Leveling? Devorou o manhwa, devorou a Webtoon, né? O que mais te agradou? O que mais te pistolou? E as expectativas para a segunda temporada? Falando nisso, quando é que estressa a bagaça, hein? Lembrando que estamos analisando uma outra obra coreana, hein? Tower of God! E toda quarta tem vídeo sobre o anime aqui no All Blue. Gostou desse vídeo? Deixa a tua opinião sobre tudo que tu quiser de Solo Leveling, coisas que tu viu aqui nessa análise. Deixa a tua opinião aí nos comentários e até a próxima!